Sejam muito bem-vindos. Hoje eu trago uma pessoa muito especial. Ele é formado em Administração e Gestão Cultural. Ele foi por 2 vezes presidente da Academia Mineira de Ilusionismo. Já realizou mais de 5.000 apresentações em praticamente todos os estados brasileiros. Além da experiência internacional que ele traz, pois levou seu talento e conhecimento para países como Argentina, Chile, Estados Unidos. Sucesso em vários programas de TV, como Ratinho, Silvio Santos e Encontro na Rede Globo. Que isso, hein? Se tornou um dos maiores especialistas em comunicação persuasiva, olha o trava-língua, do Brasil. Isso é mesmo. Jorge Rubadel, é uma honra ter você aqui, meu amigo. Obrigado por aceitar esse convite. A honra é minha. Obrigado, Rangel. Obrigado pela oportunidade. E vamos compartilhar muito conhecimento com o pessoal. O pessoal sair daqui hoje com muita luz, com muita carga de conhecimento, e é lógico, coisas que elas vão conseguir colocar em prática nas suas vidas pessoais e principalmente profissionais. E eu tenho certeza que todos nós vamos aprender muito com você. Pequeno empresário, eu costumo dizer, né, Rubadel, ele tem o dom. Ele aprendeu a fazer dinheiro. Ele aprendeu a fazer alguma coisa para fazer dinheiro. E aí ele montou o negócio dele. Só que quando ele começou a empresa dele, o negócio dele, ninguém falou para ele que ele ia ter que aprender financeiro, que ele ia ter que liderar a equipe, né? Que ele ia aprender a ler uma DRE, apurar custo. Ninguém falou isso para ele. Então ele troca a roda com o carro andando, né? E, exatamente. Na grande maioria, esse é o perfil do nosso pequeno empresário. É quem toca a nossa economia, né? Ele improvisa demais, não é verdade? Exatamente. Eu falo que o improviso faz parte do cotidiano do empresário brasileiro, sem dúvida nenhuma, porque ele precisa lidar com todas as situações que vão chegando que ele não estava preparado para enfrentar. Você falou tudo, é isso mesmo. Nessa linha do improviso, o Rubadel, aquele empresário que está vendendo no improviso, aquele cara que aprendeu a encostar a barriga no balcão e receber o cliente que chega e vender de qualquer jeito, como é que você vê isso? Qual que é o futuro desse empresário? Rapaz, vamos lá então. Você falou uma palavra que está muito presente na minha vida há mais de 25 anos, tá? Que é a palavra improviso. Deixa eu até contextualizar bem para o pessoal entender o que é isso. Eu venho do ramo artístico. Primordialmente, eu sou um artista, sou mágico, ilusionista. Comecei lá atrás, há 25 anos atrás, vendendo shows de mágicas. Então, veja bem, eu quero trazer esse contexto para vocês entenderem o que é o improviso, tá? Como um artista, ele encara o improviso. Improviso é coisa séria. Então, fica com essa frase na mente, na cabeça. Improviso é coisa séria. Vamos lá. Só que as pessoas acham que improvisar é você literalmente levar as coisas de uma maneira que não estão previstas, mas levar de qualquer jeito. Você simplesmente quebrar um galho de uma forma, sair empurrando com a barriga, e improvisar profissionalmente, de fato, não é isso para um artista. Quando você vai num teatro, você vai num show de uma banda famosa, esse artista, quando ele improvisa, até o improviso dele está ensaiado. O improviso de um profissional, ele está improvisando com base no repertório que ele já tem. Em vendas, é basicamente a mesma coisa. Se o vendedor ele já tem um repertório de combate a objeções, de scripts de vendas bem decorados, se ele já treinou bastante isso várias vezes, fazendo ali um play role, ou seja, treinando com outra pessoa, ensaiando ali uma venda, uma abordagem, uma oferta, uma prospecção, ele tem muito mais sucesso. Então, até o ato de improvisar, ele não pode ser simplesmente a deriva, ele precisa ter repertório. Então, legal. Dito isso, de coração eu acredito que um bom vendedor, ele não depende de um improviso inesperado. Ele depende de quê? De estar preparado para atender o cliente, a demanda, a necessidade e, principalmente, saber entender a necessidade daquele cliente e vender de uma forma que aquele cliente deseja comprar. Na comunicação, a gente tem uma fala, Rangel, que a gente sempre diz o seguinte. Normalmente as pessoas falam que
tratem os outros como você gostaria de ser tratado. Na comunicação é o inverso. Trate os outros como eles gostariam de ser tratados. E o cliente é a mesma coisa. Na parte da comunicação, a gente sempre busca entender o perfil do nosso cliente para poder atender aquela demanda de uma forma personalizada. Faz sentido? Muito, muito. E você está falando isso, né? Você já morou nos Estados Unidos, eu tive algumas vezes e fiz algumas imersões lá, e a gente vê o comércio no varejo, né? Vamos pensar na indústria do varejo, esse monte de comércio. O americano, ele tem é cultural dele, quando ele contrata um vendedor, esse vendedor vai para dentro da empresa, ele fica lá 2, 3 semanas, ele conhece a história do dono da empresa, a história da empresa, a cultura, o produto, como vender esse produto, o que você falou, os argumentos de venda, as objeções que ele vai encontrar. Então ele tem um treinamento muito longo, né? 2, 3 semanas, um mês talvez. E aqui no Brasil, você vê que existem empresas que estão amadurecendo isso, estão mudando a forma de trabalhar, estão profissionalizando mais as vendas, né? Mas, de modo geral, e principalmente no pequeno, ele contrata um vendedor, o cara chega no primeiro dia, ele olha para o cara e fala, agora você vai vender. Não é? Então, totalmente, totalmente. E eu acho que é até uma questão cultural do Brasil, viu, Rangel? Porque o que acontece? Vamos pegar até o próprio estigma da profissão comercial no Brasil, dos vendedores. Vamos lá, grosso modo, no Brasil, acabaram se tornando vendedores pessoas que tentaram diversas profissões e elas, poxa, acabaram se encontrando de uma forma ou de outra atrás de um balcão ou atendendo um cliente, porque lá atrás era até pejorativo a profissão de vendedor. Era aquela situação, né? A mãe vira a mãe de um adolescente, de um jovem, vira para o amigo dela, que é dono de uma empresa, e fala assim, arruma arruma um emprego para o meu filho aí na sua empresa, pode ser de qualquer coisa, até de vendedor. Aí, ou É seja, verdade. Eu já ouvi isso então, muito aí, tempo atrás. isso acaba estigmatizando e até trazendo uma das profissões mais nobres, se não a profissão mais nobre do mundo, de uma forma extremamente pejorativa. Eu sempre falo o seguinte, quando você acredita no teu produto, quando você acredita no seu serviço, o ato de vender é um benefício que você faz para a sociedade. Porque nada acontece no mundo sem que alguém venda alguma coisa para alguém. Então, vender é algo extremamente nobre. Então, se a gente trata a profissão com a seriedade que ela deveria, desde a hora da contratação, o cara vem para a empresa, ele recebe um treinamento adequado, ele passa por toda uma imersão, ele mergulha na cultura da empresa, igual você disse. Nos Estados Unidos isso é muito comum. E isso acaba refletindo na ponta, sabe onde? Até no amor que o vendedor, o balconista, o atendente, ele tem pela empresa, porque ele entende o porquê a empresa faz o que faz. E outra, a pessoa, quando ela está ali preparada para atender um cliente, primeiro, ela vai atender muito melhor, com muito mais carinho, ela vai receber, ela vai ouvir melhor o cliente. Agora, quando ela está ali, porque ela simplesmente caiu de paraquedas, não tinha mais nada para fazer na vida, virei vendedor, virei balconista. Aí esse cara cai ali, poxa, ele já está mal-humorado, já saiu de casa, caramba, eu vou ter que bater meta, eu vou ter que vender, vou ter que atender cliente chato, e ele não enxerga o potencial que ele poderia ter vendendo de fato. E normalmente acontece isso, é jogado. Ele fala, bom, e agora? O que eu faço? E é cultural também do Brasil não fornecer treinamento como deveria. Porque parte também, mais uma vez, da cabeça, agora no caso do empresário, ele pensa assim, cara, eu vou treinar esse vendedor aqui, e se ele ficar bom, ele vai trabalhar no concorrente, ele vai embora, vai montar o negócio dele. E é legal que eu sempre quebro essa objeção da seguinte forma, eu falo, ok, beleza, faz todo sentido isso que você fala, só tem um pequeno detalhe. Será que não fica mais caro para você, no final das contas, ficar com esse vendedor sem treinamento? Porque o tempo que ele ficar na tua empresa, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, sem você investir nele, no fim das contas vai sair muito mais caro. É melhor que você corra o risco de você dar treinamento, esse cara ficar muito bom, vender muito, e um dia, quem sabe, ele ir para uma outra empresa, você ficar com ele te dando prejuízo. E o desenvolvimento, quando a gente realmente solta, fala, aprende, vende, esse desenvolvimento demora muito, né?
demora muito. O consumidor hoje, ele quer ser tratado com uma individualidade, ele quer se sentir especial, e até esse vendedor conhecer o produto, conhecer o que ele pode fazer e começar a criar essa identidade dele com os clientes, vai tempo, vai tempo. E é o que você falou, até lá o empresário perde muito dinheiro, né? Exatamente. E aí, Rubadel, você é um especialista em comunicação, né? A gente, eu sei bastante disso. Para quem não sabe, o Rubadel é meu professor. O que o cliente não tolera mais na comunicação de vendas? O que você acha que é o mínimo que o cliente espera para ele se sentir ouvido, para ele se sentir especial? Vamos lá, eu vou pegar o restinho da tua frase É, para te responder. Ele espera de fato ser ouvido. As pessoas acham que comunicação, principalmente para um vendedor, para um empresário que está negociando diretamente com seu cliente, no caso de uma venda B2B, é, ele acha que um bom vendedor, um bom negociador é aquele que fala muito. uhum, E eu sempre gosto de trazer essa brincadeirinha falando que Deus é, fez a gente com dois ouvidos e uma boca. Talvez seja para ouvir mais e falar menos. E, de fato, o que falta muito é justamente a escuta ativa, a escutatória. A gente se fala muito sobre oratória, mas a é, escutatória é algo que tem que ser praticado. Eu sempre falo que e ele não, o cliente hoje em dia ele não quer saber do vendedor que fica ali descarregando o caminhão de informações genéricas. Ele quer atender todo o cliente do mesmo jeito. E eu falo que é um dos maiores erros de um vendedor, de um negociador, é achar que todo ser humano é igual. Não, é o maior erro de um vendedor, porque se ele entende que cada ser humano ele tem, agora trazendo para minha profissão é, de especialista em comunicação, quando você entende os canais de comunicação do teu cliente, se ele é um cliente que ele é mais auditivo, se ele é um cliente que ele é mais sinestésico, um cliente que ele é mais visual, quando você consegue perceber esses nuances do teu cliente, você consegue direcionar e personalizar o atendimento dele. Mas isso só é possível quando você para e escuta verdadeiramente o teu cliente. é. E é engraçado isso que você disse, porque a gente tem esse hábito, né? Acho que quando a gente começa a aprender um pouco mais, entender, é que aí a mentalidade vai mudando. Só que a gente normalmente faz exatamente isso que você disse. A gente vê uma pessoa que fala demais e a gente fala, esse aí nasceu vendedor. Ah, Gente, não nasceu exatamente. vendedor, ele só ele perdeu o tempo do tanto que é conveniente falar e o tanto que não é. Exatamente. Muito bom isso. Sensacional, sensacional. E no fim das contas, aquele que realmente vai ter mais resultado, pode olhar, ele normalmente não é o que mais fala, ele é o que mais entende. E o que mais ajuda o cliente a resolver a dor dele. É a técnica, né? É. E assim, e a gente vive um momento, né? Que a venda ela não acontece na loja, no balcão. Hoje a venda acontece muito antes. Ela começa no digital. Eu tenho um filho de 13 anos. O meu filho ele chega aqui com o telefone, ele está me pedindo um skate agora. Né? O que tem aqui não serve, ele quer outro. Então ele chega com o telefone e fala: pai, olha só, eu quero esse skate, o melhor preço está nesse lugar, o vendedor tem boa reputação, né? E é isso. É, e aí o empresário ele começa a venda no digital, depois ele vai para o físico. Aí quando chega lá na loja, o vendedor me recebe tudo, ele pega meu WhatsApp, e aquele vendedor que começa a conversar comigo no WhatsApp, está sempre mandando alguma coisa, ele sempre vai vender algo a mais. Eu, às vezes nem estou precisando, mas às vezes o cara manda alguma coisa e fala, pô, mas o preço está bom, eu não vou perder essa oportunidade, não. Exatamente, falou tudo. E essa história que você trouxe do teu filho é genial, porque só prova aquela questão de que o cliente hoje, ele não é idiota. O cliente hoje, ele tá inteirado, ele sabe onde que ele quer comprar, às vezes ele vai saber especificação técnica muito mais do que o próprio vendedor, porque ele É, pesquisou antes, ele fez o dever de casa, ele já conhece, já sabe onde está mais barato, sabe onde tem o melhor produto. Então ele já vai chegar com isso pronto. Então o vendedor vai perder ponto com o cliente justamente tentando explicar uma coisa que às vezes o cliente já sabe. E se ele soubesse realmente ouvir mais e fazer perguntas certas é. para os clientes, com certeza ele teria muito mais sucesso.
É. E assim, sobre essa característica, né? Lá na empresa eu trabalho numa concessionária de caminhão. Às vezes chega cliente, ele sabe as características técnicas do caminhão e a aplicação desse caminhão, porque, para quem não sabe, caminhão muda muito entre eixo, motorização, capacidade de carga, é uma série de fatores. E às vezes ele chega com tudo isso aí já mapeado para sentar com o vendedor. Então é a prova que a gente tem, né? A venda começa antes. Começa totalmente, totalmente. O... E aí, Rubadel, com tudo isso, hoje, né, nos seus treinamentos tal, quais são os talentos que o empresário precisa procurar no vendedor para que ele consiga ter sucesso aí na formação de uma equipe realmente que entrega resultado, que vai para cima, que vende, que realiza? Vamos lá. Uma das principais características Hum, vai ser o poder de relacionamento que esse vendedor tem. hum, E olha que está diretamente ligado à comunicação, não tem jeito. Porque uma pessoa que se relaciona muito bem, normalmente vai ser necessariamente um bom comunicador. é, Mas essa pessoa que sabe se relacionar de uma forma influente, de uma forma persuasiva, sem ser invasiva, lógico. Você deu o exemplo aí de um vendedor que pega, te manda uma oferta, ele fala, olha, a gente está com esse produto aqui, em estoque, achei que tem a ver com você, que pode ser útil para você, dá uma olhadinha, vê se faz sentido. Aí você, poxa, esse cara ele não está sendo chato, inconveniente, mas ele está ofertando, ele está fazendo o trabalho dele, mas de uma maneira que leve ele a se relacionar com o cliente. Então, quando um empresário está buscando um vendedor, eu falo que uma das primeiras coisas é entender se esse cara ele é bom de se relacionar com pessoas. Porque no fundo, é tudo sobre pessoas. Então, ele precisa entender se esse cara ele sabe entrar em ambientes, se você pegar esse vendedor e falar, olha, eu vou te enviar aqui para um evento de networking, onde você vai precisar ir lá, fazer um pitch lá do nosso produto, como é que você está? É um cara que vai ficar travado, um cara que não vai conseguir se relacionar com outras pessoas, ele é introvertido. Então, normalmente uma pessoa que ela consegue se dar bem em ambientes de relacionamento, esse cara normalmente ele vai ter muito sucesso. Então pode ser uma boa aposta para o empresário hoje, sem dúvida. é. E principalmente mulher, tá? A minha esposa que fala sempre isso. E o tom de voz, muda alguma coisa para vender? Totalmente, meu Deus. Então vamos entrar nessa seara da comunicação. Vamos lá. Tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer na comunicação é a seguinte: comunicação não é o que se fala, comunicação é o que o outro compreende. E quando a gente entende, Rangel, o que é a comunicação de fato, ou seja, como a comunicação chega no cérebro do seu interlocutor, do seu cliente, da sua plateia, seja lá como você estiver se comunicando, todo o jogo muda. Então vamos lá. A comunicação ela chega no nosso cérebro basicamente através de três vias igualmente importantes. A primeira delas é a comunicação não verbal, ou seja, linguagem corporal. Muita gente fala, muito foi espalhado no mundo, que tem um estudo do professor, que foi feito na Universidade da Califórnia, professor Albert Mehrabian. Hum, Foi feito lá na década de 70 na Universidade da Califórnia, onde ele chegou naquele 8,35, como é? 8, 35 e 70%. Que mais de 70% da comunicação seria não verbal. é, Só que, na verdade, isso não é uma verdade. Esse é o fato. O próprio professor Albert Mehrabian já veio a público dizendo, pessoal, vocês entenderam mal a minha pesquisa. Minha pesquisa foi feita num contexto de comunicação ambígua, era só com poucas mulheres. Então, as pessoas não entenderam muito bem e saíram repetindo isso igual papagaio de pirata. Ficou lá, só falando, falando. E uma mentira, quando é contada muitas vezes, acaba se tornando realidade e verdade para muita gente. Então, beleza. Então, ok. E a grande prova disso é que a comunicação não verbal ela não é mais importante, senão a gente não precisaria aprender uma segunda língua para se é. comunicar com o estrangeiro. Era só fazer mímica e estava tudo certo. Então a gente precisa sim dar importância para a nossa comunicação não verbal, ela é muito importante, mas ela não é a mais importante na nossa comunicação. Então, esse é o primeiro pilar. Comunicação não verbal, linguagem corporal. Segundo, a voz.
a entonação, que é a linguagem verbal. Aqui entra isso que você perguntou na nossa entonação de voz, no tom de voz. Eu chego lá no minutinho. Deixa eu só pular para o terceiro, que é a mensagem em si, as palavras. Então, os três pilares da comunicação, eles são igualmente importantes. Comunicação não verbal, comunicação verbal, que é o tom de voz, e a mensagem em si, as palavras, o recado que sai da minha boca de fato. Então, beleza. Se a gente for partir para esse pilar do meio, que é a linguagem verbal, que é a entonação que você coloca na voz, esse pilar ele é dividido sobre outros três pilares, que é velocidade, volume e entonação. Ok, primeiro, eu preciso saber se eu sou uma pessoa que fala muito rápido ou falo muito devagar, se eu falo muito alto ou se eu falo muito baixo, e a entonação, qual a emoção que eu consigo exprimir, colocar na minha voz. Isso faz toda a diferença. Porque um vendedor que não coloca emoção na voz dele, na hora de vender um produto, imagina só, eu vou vender um microfone para você. Você fala, olha, sem nenhuma emoção na minha voz. Eu falo, olha, Rogério, eu tenho um microfone, ele é daqueles microfones que muitos influencers usam, que ele é assim, é um disquinho, você coloca assim na camisa e liga no seu celular. E você vai gravar excelentes vídeos com uma boa qualidade. Poxa, não transmitiu emoção. Agora, como é que eu posso fazer, Rubadel, para colocar emoção na minha voz? Várias formas. Uma delas é a simpatia, né? Felicidade, simpatia, gera conexão e rapport instantâneo. Então essa é uma das coisas, até porque quando a gente está sorrindo, necessariamente o tom da nossa voz já muda. Então, beleza, essa é uma coisa. Coloque um sorriso no rosto, você vai ver como é que muda a sua entonação. Segunda coisa, entusiasmo. O que é entusiasmo? Entusiasmo é uma palavra que vem do grego entusiasmos, que significa ter Deus dentro de si. Olha que legal, que massa. Então, uma pessoa que tem uma divindade, tem algo assim divino aqui dentro, na hora de explicar um produto, um serviço para um cliente, ele transmite muito mais emoção. Nesse caso, a entonação vira outra. Agora imagina, Gel, você não tem ideia da qualidade desse microfone. Você sabe por que a maioria dos blogueiros, influencers, produtores de conteúdo usam esse microfone? Não é porque ele é só prático, porque ele é bonitinho, não. Porque ele tem uma qualidade extrema de áudio e vai deixar seus vídeos de um jeito que você nunca imaginou. Tem uma praticidade que você nunca sonhou em ter assim na palma de sua mão, fácil, levar para qualquer canto. Olha como é que muda. Muda. Veja bem, isso foi um improviso. Mas foi um improviso Eu tô quase comprando um microfone seu. Tá vendo? Foi um improviso, mas foi um improviso com base em repertório. Okay? Não, e isso faz todo sentido. Vou te falar, certa vez eu estava lendo um livro de linguagem corporal, e aí lendo eu estava refletindo sobre a situação, né? Aí cheguei à seguinte conclusão. Eu falei, bom, linguagem corporal existe e existe sim. Pensa só, não, pensa no seguinte cenário. Uma pessoa que é cega nessas Olimpíadas aí, quando ele ganha alguma coisa, é normal ele fazer assim com a mão e sair comemorando. Mas ele nunca viu ninguém fazer isso. Isso é a linguagem corporal dele que está explodindo. Então, a linguagem corporal, sim, ela existe. Né? Totalmente, e quem está vendo de fora está falando, pô, ele está comemorando. Mas, gente, ele não viu ninguém fazer isso, ele não aprendeu isso com ninguém. É o ele não aprendeu falando. Por modelagem. Inclusive é um instinto humano, né? O famoso V da vitória, que as pessoas fazem, né? Que um atleta paralímpico, um atleta com deficiência visual, ele faz, porque realmente é algo que vem de dentro dele, a emoção que está dentro dele faz com que ele faça assim com os braços. Isso é muito legal, porque, vamos lá, tem um estudo que foi feito em Harvard, onde eles apontaram que a mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente. Então, ou seja, vice-versa. Se você tem pensamentos negativos, depressivos, ansiosos, o seu corpo responde de um jeito. Se você tem pensamentos felizes, motivadores, empoderadores, seu corpo ele responde de outra forma. Então, olha só que legal. E quem fez esse estudo foi uma mulher muito, muito conceituada no mercado, chamada Amy Cuddy.
inclusive, é uma das palestras do TED mais assistidas do mundo. E ela diz isso, que o corpo, ele também influencia a sua mente. Se você se coloca numa posição de poder, com o peito estufado, o queixo alinhado ali, perpendicular ao chão, e você fica algum tempo nessa posição, com as mãos até na cintura, assim, ela até ensina, fala que a pose da Mulher Maravilha, do Superman, fica 3 Isso. minutinhos diante do espelho nessa pose. Você começa a influenciar o seu próprio cérebro, a sua própria mente. Então, ou seja, como está tudo interligado, tanto a mente influencia no corpo, quanto o corpo influencia na mente. A gente tem o poder de mudar o nosso estado de espírito, né? Totalmente. E acho que para o homem de vendas isso é fundamental, né? Tá naquele estágio de confiança, né? De esperança, de confiança, acreditando realmente que tudo vai dar certo. Para o homem de vendas isso é fundamental, né? Sim. Se vê alguém desanimado, chorando, poxa, põe outra função, não põe para vender. Exatamente. Até mesmo porque eu falo que um dos três pontos da venda é justamente o controle da emoção. Uhum. Porque se uma das coisas, uma das características de um bom vendedor é ter controle emocional. Um comunicador, ele precisa ter controle emocional. Se eu vou visitar um cliente, eu tomei ou não, como é que eu vou sair dessa reunião com os clientes? Eu vou sair derrotado, acabado, abatido, só que daqui meia hora eu tenho uma outra reunião com outro cliente. Se eu não mudar o meu estado de espírito, como é que eu vou entrar em campo para jogar meu próximo jogo? Eu vou entrar derrotado? Então eu preciso fazer todo um trabalho de reset psicológico aqui para que eu possa entrar em campo novamente de uma maneira que a minha mente não vá me derrubar. Eu gosto sempre de usar o exemplo do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é um bom exemplo. Uma vez eu vi um vídeo dele que ele está sendo entrevistado e perguntaram para ele: Cristiano Ronaldo, quem que é o melhor jogador do mundo para você? Ele falou: eu. Quem olha aquilo vai pensar: poxa, que cara arrogante, que cara ridículo, não é possível. Aí ele explica, ele fala: calma, eu vou explicar porque se você que está aqui me entrevistando, você que é repórter, falando com a mulher, se você não se achar melhor repórter do mundo, você nunca será. Você que é o cameraman, que está aqui atrás da câmera me filmando, se você não se achar o melhor cameraman do mundo, você nunca será. Eu posso não ser o melhor jogador do mundo, mas toda vez que eu entro no campo, eu me considero o melhor jogador do mundo. Perfeito. O homem de vendas tem que ser isso, né? E aí hoje a gente tem muito treinamento, muita fácil, né? Treinamento fácil, treinamento barato, até para trabalhar. Então não é só o grande empresário que consegue levar isso para dentro da empresa dele, né? Sim. E é importante o empresário ter essa mentalidade que ele tem que evoluir, ele tem que aprender porque tá fácil encontrar esse aprendizado. Totalmente. E tem uma coisa legal, Rangel, que eu sempre gosto de conscientizar os empresários da importância do aprendizado contínuo, da evolução contínua. Vamos lá. Se ele não dedica algumas horas, que seja por semana, uma pequena porcentagem da semana, qualificando, treinando, capacitando a equipe dele, ele não tá colocando a equipe dele na melhor performance que poderia. Aí legal, eu trouxe aquele conceito de que o cara fala: mas eu vou treinar, ele vai embora para outra empresa e tal. Só que existem vários benefícios do empresário qualificar e treinar. Primeiro deles, a gente tem que entender que é inerente ao ser humano que se ele não tiver um fator motivacional muito grande, ele não vai se autodesenvolver. Ele vai é natural. Ele vai esperar que o empresário invista nele e pague para ele um treinamento de vendas. Difícil. Olha na tua carreira, quantos vendedores da tua empresa chegaram para você e falaram: Rangel, comprei um curso de vendas que é muito bom, estou fazendo, estou aprendendo. Difícil, né? Não tem. Normalmente esperam a empresa chamar o cara e falar: você tem que treinar. Legal. Então, pronto. Dito isso, o que acontece? Aí a empresa que entendeu isso, cara, esse cara não vai se autodesenvolver sozinho, eu preciso trazer qualificação para ele. Legal? Ok. Só que existem vários benefícios. Primeiro, você está treinando, qualificando ele, esse cara está ficando melhor, ele vai vender mais, vai gerar mais resultado. Só que tem um detalhe aqui, tem um efeito colateral. Esse vendedor vai despertar nele o gatilho mental da reciprocidade. Porque a hora que ele está vendo, e se está muito explícito e claro na cabeça dele que a empresa está investindo nele, esse cara vai pensar 2 vezes.
antes de trocar a empresa para uma outra que vai pagar um salário, às vezes, um pouquinho melhor. Porque ele não sabe se lá a empresa vai valorizar, vai continuar apostando nele, desenvolvendo ele. Então, quando a gente fala, olha, a gente está treinando vocês aqui, só que vocês precisam ter a ciência, a consciência de que a gente está fazendo isso é para o bem de vocês. Tá tudo bem se um dia você ir embora aqui, achar que aqui não é mais o teu lugar, tá tudo bem. A questão é, a gente acredita em você, a gente aposta em você, e esse cara ele fica grato. Não é por causa de uma bobeira, um pequeno motivo que esse cara vai embora da empresa. Não é verdade? Está se sentindo especial, né? Acho que as Lógico. pessoas, de modo geral, todo mundo gosta de se sentir especial para alguém, né? E, Rubadel, a gente já vai seguindo agora para o final, mas eu queria te fazer mais duas perguntas, e agora uma pergunta que não estava no meu roteiro, não tinha pensado nisso, mas agora conversando com você, eu vejo lá na empresa, isso é muito importante para um vendedor, principalmente para aquele vendedor que tem o atendimento presencial, né, que é o rapport. E muita gente não sabe o que é isso, o pequeno empresário não sabe que isso é técnica, é habilidade que o vendedor tem que desenvolver que vai gerar mais conexão dele com o cliente. Será que você podia falar um pouquinho, explicar para quem vai assistir a gente o que é o rapport e o que é essa técnica importante nas vendas? Vamos lá, eu sou um apaixonado pelo rapport e eu gosto de explicar da seguinte forma. O que é o rapport? Rapport é uma palavra de origem francesa que não tem uma tradução literal para o português, mas deriva do francês, mas a palavra que mais se assemelha ao português é a palavra conexão. É você estabelecer uma conexão emocional, inclusive, com o teu interlocutor, com o seu cliente, e aí por aí vai. Vamos lá. O que é o rapport? Vou dar um exemplo. Você já conversou com uma pessoa, você que está assistindo a gente, você já parou para conversar com uma pessoa e você falou assim, meu Deus, que pessoa bacana, que legal, foi muito bom conversar com essa pessoa. Nossa, eu passaria horas aqui com essa pessoa. Provavelmente, esse rapport, essa conexão que foi estabelecida entre vocês foi muito grande. Então a gente fala assim, vocês criaram rapport, ok? Legal. E como é que eu crio rapport? Existem várias técnicas. A mais amplamente divulgada é o espelhamento, que é justamente, intencionalmente, espelhar, repetir pequenos gestos ou palavras do seu interlocutor. Então imagina que a gente está conversando, aí eu estou com as mãos assim, aí de repente, do outro lado, o Rangel também coloca a mão assim, ou a mão um pouquinho parecida, assim, vai. Porque a ideia também é que não fique parecendo um macaco de circo imitando o outro. Não é essa a intenção. É você se assemelhar a seu interlocutor. Tem um ditado que diz o seguinte, que o ser humano, ele gosta de estar próximo a seus semelhantes. Ou seja, isso é fato, porque quando você se sente bem na presença de uma pessoa que parece com você. Então, de repente, vocês estão numa mesma posição. Vou até convidar vocês depois, pesquisem no Google assim, ó, rapport, R-A-P-P-O-R-T de tatu no final, e coloca assim, Barack Obama. E coloca nas imagens do Google. Vocês vão ver como esse cara era um gênio do rapport. Tem várias fotos, imagens, ele estabelecendo rapport por espelhamento com outros líderes mundiais, ele com o Donald Trump, ele com o Vladimir Putin, ele com o presidente, o chanceler da Índia. Então, assim, é impressionante como é que esse cara é um gênio no rapport. E você pode fazer isso parafraseando o teu interlocutor. Ele falou uma coisa, você repete basicamente o que ele disse com palavras um pouco diferentes. E isso vai ativar o quê? Falou, oxe, esse cara está me escutando de verdade, ele entendeu o que eu disse. Então existem várias técnicas para que você possa estabelecer o rapport. Outra forma é velocidade de fala. Você acompanhar a velocidade de fala da outra pessoa, volume da voz da outra pessoa. Dificilmente você vai ver uma pessoa, dois melhores amigos, um que fala muito alto e um que fala muito baixo. Um que fala muito rápido, outro que fala muito devagar. Dificilmente você vai ver isso. Por quê? Porque os semelhantes se conectam. Perfeito, perfeito. Deu para entender que é rapport. Muito, poxa. Se a gente pudesse tocar esse papo aqui, a gente ia seguir por horas. E eu ia só te fazendo pergunta e você ia me explicando como é. Para a gente já seguir para esse final, meu amigo, se você tivesse agora 60 segundos
para dar um conselho, deixar uma mensagem, uma orientação para esse empresário que quer vender mais em 2026? O que você deixa para esse amigo que está assistindo a gente? Bora lá então. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu vou dizer o seguinte: invista na maior e melhor habilidade que pode te colocar em patamares altíssimos, que é a habilidade da comunicação. E comunicação, como eu disse, não tem nada a ver com falar bonito, aquele português difícil, rebuscado. Não, não é nada disso. É você saber escutar o teu interlocutor, você entender a necessidade dele e falar na linguagem dele, do teu cliente. Então, invista em comunicação, em como você pode fazer ser compreendido. Invista muito nisso, porque com certeza não tem erro. Sem dúvida, a comunicação pode abrir portas. Eu digo para mim mesmo, Muda tudo. muda tudo. Eu lá atrás, eu era uma criança tímida, um adolescente gago. Quem me olha hoje, fazendo uma palestra, uma apresentação, dando uma aula, fala, cara, esse cara nasceu com o dom da oratória, da comunicação. É, Não. A lição que fica aqui é que qualquer pessoa que queira, ela consegue se desenvolver enquanto comunicadora. Basta ela querer e aprender com a pessoa certa, com as técnicas certas, com certeza ela vai longe. perfeito, perfeito. O Adel, meu amigo, muito obrigado. Tá? Tudo que Ó, você Cris, trouxe aqui hoje é de uma clareza, de uma energia, esse teu jeito leve de falar sobre temas importantes, temas sérios, e tudo isso tem um poder muito grande de virar a chave de muito empresário por aí. Então, gratidão por ter aceito imediatamente estar aqui. Eu, sinceramente, de coração, espero algum dia poder retribuir tanta gentileza da tua parte. é isso. Conta sempre comigo, você é um cara do coração. Sem dúvida, a gente vai fazer muita coisa juntos ainda. Obrigado, meu amigo. Fica Eu que com Deus. agradeço. Valeu, amém, amém. Obrigadão.